Mi, não sei se você conhece a história do Carlos Kaiser, mas vou contar para você aqui o que eu considero que é o paradoxo de Carlos Kaiser. Certo. Por quê? Foi um jogador de futebol lá da década de 80 e tal, que ele passou por vários times, desde o Botafogo, Fluminense, Flamengo, América do Rio, times de fora, Independiente, sabe? Rodou por muitos lugares. Porém, ele nunca jogou uma partida sequer. Toda vez que ele ia entrar, assim, nunca foi também como titular, né? Ele sempre arranjava alguma coisa, tô machucado, não vou poder. E quando o técnico chamava ele pra entrar no jogo, ele também fingia uma contusão, alguma coisa, não tá dando e tal. A chegar num ponto, que uma vez, quando ele estava no Bangu, o clássico, saudoso, folclórico Castor de Andrade pediu pra ele entrar. E aí ele, caramba, e agora? O Castor de Andrade, o bicheiro, todas as coisas, né? Cara, E pra quem quiser saber mais, assista a série Vale o Escrito, da Globoplay. E aí o Castor pediu pra ele entrar. Então, agora o que eu vou fazer, né? Vou ter que entrar e tal. Ele arranjou uma briga com um torcedor. Foi expulso antes de entrar. E aí o Castor foi brigar com ele. Cara, como que você faz um negócio desse? Não sei o quê. É que você não sabe, presidente. O cara tava xingando a sua mãe. Mano, não é possível. É mesmo? É verdade. Eu fui lá, bati nele. Como o cara vai xingar a mãe do meu presidente? Renovou o contrato e ganhou um aumento. É mole? E aí o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque isso entra na minha cabeça. Ele é considerado, se você pesquisar e tudo mais, ele é considerado um jogador profissional. Que nunca jogou. Mas porque teve contratos com times profissionais. Então daí eu fico pensando, o que considera uma pessoa, ainda mais a gente na arte, né, que muitas vezes não tem diploma para te atestar, agora você é considerado um artista, e às vezes a gente transita muito, né, com os complexos de inferioridade, né, síndrome de impostor, um monte de coisa, que a gente atua, e mesmo assim tem essas dificuldades. O cara que nunca atuou é considerado. E aí, o que faz uma pessoa ser profissional na sua área? É que primeiro eu vou precisar entender um pouco mais da história. Assim, ele nunca foi desmascarado? Ele nunca processaram? Ele contou essa história mais pra frente, né? Isso é... Mas assim, ninguém processou tem ele. documentário. Não, mas ninguém processou ele. Não, agora já foi, né? Anos 80, era isso aí. Deus. Cara, era uma época que logo em seguida ainda tinha banheira do Gugu. Bom, eu acho que essa questão da formação é algo muito complicado, né? Inclusive é algo que me assombra muito, uma vez que eu não tenho a tal da formação da faculdade, né? Não consegui concluir. Tenho uma infinidade de outros cursos, que acho que se juntar tudo dá mais que uma faculdade. Mas por questões financeiras e outras assim, 2 filhos, eu não consegui concluir. Pretendo um dia, etc. E eu sinto o peso de não ter. Porém, entretanto, todavia, eu me questiono muito também o que é esse peso que as pessoas dão, né, para a faculdade, porque tem certas coisas que é complicado você querer colocar uma formação, colocar um currículo. E aí eu vejo muitas questões, como por exemplo, um rapaz fez uma tese, eu vou espirrar. Tese diferente, hein? Estranho. Ele fez uma tese muito engraçada, que ele é de psicologia, e aí tem um painel assim com os rostinhos. Aí ele falou assim, aqui estão os principais autores que nós estudamos durante os 4 anos de psicologia. Vai, continua que é boa essa. Aí ele falou assim, são todos brancos, uma única mulher e o resto são todos homens. Aí a gente passa 4 anos estudando psicologia, só pela ótica europeia e americana, não tem nenhuma citação, não tem nenhum estudo, não tem nenhum livro, não tem nenhum autor de outras vertentes, de outros lugares do mundo pra gente... latino, né? Ainda mais latino, porque ele fala assim, porque como que eu vou estudar a psicologia humana do brasileiro
através da ótica de um europeu. A realidade de vida é muito diferente. E aí eu falo assim, cara, e precisou tantos anos para esse cara vir falar disso, tipo assim, a gente não dá pra gente ter percebido isso antes, entendeu? E aí você vai lá e você paga e você acredita que você está no melhor lugar. E aí você vai para olhar Harvard, quantos anos tem Harvard e quantos anos que demorou para ter as principais formações assim, de matemática, essas exatas mesmo, dentro de própria Harvard. Aí em que momento e quem que foi a gente vai ser algo que vamos chamar de faculdade. E aqui é só quem fizer o nosso rolê aqui, ganhar o nosso papelzinho que vai ser o pica. É tipo o campeonato de beisebol, né, dos Estados Unidos, né? Aí quando ele ganha o campeonato local, ganha a World Series, ele é campeão do mundo. Fala, cara, vocês disputaram entre vocês, como assim campeão do mundo? Eu fico me questionando muito qual que é esse referencial, né, e como que a gente... Aí, mais uma informação para a gente poder fechar esse raciocínio, é que uma médica, né, ela chegou no TikTok, gente, tem umas paradas muito sinistras lá. E aí ela falou que devido a uma série de erros que tem acontecido dentro da medicina, estão finalmente decidindo que talvez seja bom que depois que você se forme em medicina, você passe por uma prova para validar aquilo que você estudou na faculdade. Tipo uma OAB, só que de médicos, para daí então você poder atuar como médico. E eu assisti esse vídeo, assim... Agora? Isso já não existia? Caramba! É que nem o lance das premiações, né? Aí agora, 2026, no Oscar, eles anunciaram que a partir de agora, as pessoas que fazem parte da academia vão ter que assistir os filmes para poder votar. Gente! Ué? Gente, para, vocês estão dando... Isso é bater tambor pra maluco, velho. Mas acho que vai muito nessa direção que eu estava falando, principalmente nessa parte de educação, com esse lance que acho que tá muito em alta agora, a gente poder perceber esses padronismos americanos, né, estadunidenses, né, porque a América é o continente da gente. Sou em América. E aí falando, nossa, eu tô vendo muitos vídeos de pessoas de outros lugares, mas também dos próprios Estados Unidos, vendo comentários no Twitter, no Reddit, gente falando em alguns outros lugares também, né? Entra uma discussão, sei lá, alguém tipo, da Dinamarca tá falando, aqui no meu país, não sei o que, alguma coisa, faz uma crítica local ali, né? Daí chega um estadunidense lá e responde, mas você tem que respeitar o seu presidente, Trump, que não sei o que. Eu falo, não, mas... Não, você tem que respeitar a segunda emenda, não sei o que. Não, cara, essa Constituição é de vocês. Só pra vocês. Então, assim... Aqui é outro rolê. Aí a gente pega essas referências, como você falou, por exemplo, de Harvard, ok? Que tem uma disseminação de ser uma das maiores instituições de ensino do planeta e não sei o que e tal. Eu não estou falando especificamente dela nesse sentido, mas o que essas pessoas, tanto lá, aqui, enfim, beleza, a gente não vai fazer uma publicidade contra o ensino acadêmico, muito pelo contrário. Mas a partir de quais referências que a gente está estudando, né? Por exemplo, eu lembro que eu tive na faculdade Realidade Socioeconômica Política do Brasil. Porque a gente precisa entender a nossa realidade. E aí pensando até ainda nessa área de política, quando a gente não faz isso em qualquer polo, né? A gente está falando assim, talvez fica meio subentendido desse tipo de posicionamento para pessoas mais conservadoras, de extrema direita, que é mais comum a gente ver, de encontrar. Mas se a gente não pega, por exemplo, contextualiza para pessoas que estão num outro campo, mais progressista, comunista, e sei lá, não, é o manifesto do Partido Comunista, a gente tem que seguir a ferro e fogo. Cara, foi escrito em outro século, num contexto europeu, na construção daquele formato de sociedade que não existe mais, evoluiu para outras relações, tem uma base que funciona, com certeza. Tem muita coisa que a gente pode aprender ali do que, né, e disseminar para frente e tal, mas adaptar para uma realidade que é agora, porque se a gente não faz de repente até uma avaliação do poder, por exemplo, das redes sociais
hoje, atualmente, no debate político, que não tinha nada sobre isso, né, no manifesto do Partido Comunista, por exemplo, a gente vai ficar se baseando também numa realidade que não existe. Falando nisso, tem uma fala que eu vi semanas que passaram assim e que me tocou muito. É um rapaz que eu sigo que ele é da tradição gaúcha. Para quem acompanha, quem tem familiar ou conhecido gaúcho, sabe o quanto o gaúcho pode ser muito rigoroso em relação à tradição, né? Aí tem a tradição lá, os pampas e tal, o jeito de se vestir, etc, etc. E ele é dessa tradição. E aí ele estava falando sobre várias questões na lida com o cavalo. E aí ele falou assim, a gente tem que repensar a forma como você trata o cavalo, etc. Porque ele é um animal super sensível. E eu vejo assim o pessoal fazendo essas cavalgadas que são da tradição. Machuca o cavalo, ele fica cansado, não sei o que lá, precisa ser desse jeito. E aí ele trouxe algumas reflexões. E aí ele falou uma frase para mim assim que foi matadora. Aí ele falou assim, a tradição, ela é uma raiz, não uma âncora. E isso também se aplica para as teorias e outras referências que a gente tem. São raízes daquilo que a gente está querendo desenvolver, mas não é uma âncora. Aquilo não é para te acorrentar numa época, numa ideia. Tem que ser estritamente desse jeito. Exatamente. Né? Ela está te dando uma base para você poder ir para outros lugares. E é isso que você tem que ter em visão, porque se você ficar tentando ser assim, você vira um fanático, seja de qualquer ideologia que for. Dependendo, como você falou de ideologia, pensar, por exemplo, uma religião que tenha, de repente, dentro da sua doutrina, todo dia tal, sábado, domingo, pode ser durante a semana, enfim, um dia X, que nós vamos até o templo para fazer nossa oração. Chega um momento de pandemia, ninguém pode sair. Tem que fazer a oração estritamente naquele local, a gente não pode adaptar a nossa realidade e falar, agora ninguém pode sair. Você não pode fazer a sua oração num outro ambiente e ainda mesmo assim manifestar, né, a sua espiritualidade. Por que de repente isso, que acho que talvez seja até um pouco mais fácil de entender, acho que é um exemplo mais extremo, né? A pandemia, lockdown, não pode sair. A ideia, da mesma forma, né? A raiz dessa ideia não pode ser adaptada para outras coisas, a gente reavaliar coisas que talvez pudessem ter sido verdade ou aceitáveis em algum tempo histórico, mas da mesma forma que a gente estava até discutindo num outro programa, de avaliação, de evolução da ciência, os costumes, né, sociais da gente também podem, acho que devem evoluir também, né? Porque não é de repente, da forma como a gente pensava lá atrás, muitas coisas que eram aceitáveis, mas de certa forma também poderiam ser muito questionáveis, mas não tinha talvez dentro daquela sociedade tanta força para se quebrar. A gente pode fazer isso de outra forma agora, a gente pode avaliar que de repente, não era realmente tão legal fazer isso desse jeito. E aí vem vários exemplos na cabeça, né? E adaptar para ser melhor agora, né? E aí eu fico muito assim pensando nisso, né? Então, uma informação que eu recebi, não sei se é realmente isso, mas algumas pessoas me confirmaram que são da área da educação, que tá para acabar as formações EAD, né? Aí parece que já está confirmado que acho que cursos de extensão, coisas desse tipo já vão cair próximo ano e depois consecutivamente as graduações, eles não vão mais manter. Não sei, isso pode mudar porque, né, o governo um vota a favor, outro contra, mas visto a questão da facilidade e também consequentemente da qualidade do quanto aquilo acabou sendo diminuído só para poder falar que está ali, entendeu? Online oferecendo para você as formações rápidas. Essas vão cair, sabe, de 6 meses e tal. E isso por quê? Porque os caras querem ganhar dinheiro com essa questão da educação. Ficou muito acessível, ficou muito fácil. Você vai lá, faz o curso online, faz uma prova, passou, já era. E aí você fica nessa da qualidade do serviço que você está tendo só para você falar que você tem um diploma. E ainda você não se sente pronto. Chega no final, você não está pronto. Mas ninguém tá. Nem o cara que fez a melhor faculdade presencial e nem o cara que fez a EAD. Porque estar pronto não existe, né? Exatamente. Tanto é que aí quando você estava falando, eu estava pensando,
Tá, então quer dizer que quando não existia nada de EAD, todo mundo saía super pronto, formado, sem dúvidas nenhuma e completamente capaz de exercer a sua profissão? Não é exatamente assim. E outras coisas também, acho que questões até de acessibilidade, que você falou do acesso e tal. Acho que tem pontos positivos no EAD, tem pessoas que têm dificuldades até na interação, até de os ambientes presenciais também, a gente pensando em pessoas neurodivergentes e que precisam de outras demandas e esses ambientes não estão adaptados para todas elas, porque a gente muitas vezes fala de repente assim de autismo ou algumas questões, fala-se muito nesse recorte de educação infantil, uma educação um pouco mais básica, mas essas pessoas crescem e precisam ter um suporte também na faculdade, em outros ambientes também. Esses ambientes, legal, então tá bom, vai tirar a EAD, que aí de repente no EAD para essas pessoas talvez elas consigam se adaptar ali no ambiente de uma outra forma, porque elas estão em casa, podem de repente tem gente que, sei lá, com mais ansiedade, que precisa ficar se movimentando e não consegue ficar prestando atenção se estiver sentado ali parado. Vai ter uma aceitação, uma adaptação para elas nesse ambiente, porque você pode estar cortando sim algumas problemáticas que eu concordo completamente na questão do EAD, mas de repente é por completo? Ou de repente não seria uma melhora, um ajuste, identificar quais são os pontos problemáticos? Não, isso não dá mais para fazer, realmente porque causa problema, não evolui. Mas esses pontos aqui, a gente pode ainda utilizar. Eu vou falar assim no meu ponto de vista de EAD, o que me pega, tá? Que eu acho que pra mim é um belzão. Todas as faculdades eu já passei por várias, porque eu sempre tentei ir pra EAD. É assim, você abre, tem a grade, aí tem um ou outro vídeo de explicativo, de às vezes 2, 3 minutos no máximo, e texto. Arquivos e mais arquivos, infinitos arquivos. E para mim, o EAD deveria ser única e exclusivamente o formato em que o que você tem lá na sala de aula, que é um professor falando, você teria que seja ao vivo, tem que ser ao vivo, mas que você dentro da sua casa, entendeu? Que seja gravado assim com prazo para você assistir no mesmo dia, depois expira, sei lá. Mas eu preciso ver um ser humano falando sobre aquilo, explanando. Não tem. Todas elas é um videozinho explicativo de 2 minutos e texto. E aí você perde a referência humana. Então para mim assim ficou muito difícil. Eu não conseguia, assim, se eu sentar e fazer eu vou conseguir, mas e a troca com outro ser humano? Não tinha, entende? Então eu acho que se eles só fizessem isso, tipo assim, olha, a faculdade está acontecendo aqui e ao vivo está sendo transmitido. Pronto, já era um pitelzinho. Tá, então como a gente começou falando de paradoxo, então o que de repente valeria mais? Beleza, temos uma pessoa, sim, que está falando desse formatinho do jeito que você colocou, mas talvez ela não esteja tão preparada, assim, ela não consegue fazer com que os estudantes consigam assimilar esse conteúdo. Mas tem um outro formato de conteúdo, numa edição um pouco mais dinâmica e tal, preparada, que prende mais a atenção. E aí? O que a gente faz? Qual que, de repente, por qual caminho a gente vai? Porque no final das contas, o que seria mais importante? Aquelas pessoas assimilarem um conteúdo ou fazer exatamente desse formato que eu acredito assim, que preferencialmente, com certeza, também. Vamos humanizar, vamos ter essas relações, porque eu acho que também o ambiente escolar, universitário, não é só sobre o conhecimento, é sobre essa troca, sobre essa socialização, mas também entendendo que cada pessoa tem seu jeito também. Tem pessoas que têm dificuldades, tem pessoas que precisam de outro tipo de ambiente e tal. Mas e aí? É muito difícil, são muitas pessoas, Complexo, cada uma com né? uma característica. Para você alcançar todas elas é muito complicado. E a gente vem no sistema de ensino que desde 1930 o formato é o mesmo. Um monte de gente sentada numa fileirinha e um professor lá na frente. Que é um absurdo. Desde 1930, será que a gente não desenvolveu nenhuma outra forma de assistir uma aula que funcione? Uma dinâmica que realmente seja legal, que realmente as pessoas se sintam parte integradoras do sistema? Tem um monte de coisa que eu aprendi
no Rá-Tim-Bum, no Castelo Rá-Tim-Bum, que eu lembro até hoje. Um monte de coisa que eu vi na escola, certeza que eu vi. Se eu pegar hoje pra... Então, lembra disso daqui? Cara, não lembro. Então. A abordagem também faz bastante diferença. Né? Pois é, meus amigos. Então a gente, pra resumir essa história toda... Depois de um programa inteiro? Faculdade ou não faculdade? Fazer ou não fazer? Não, acho que no final das contas, acho que o que pega pra mim é... Talvez não tenha uma solução nesse lance desse paradoxo do Carlos Kaiser, aí vai ficar transitando nisso mesmo. Porque talvez, dessa forma como você expôs mesmo, né, do tipo, tem gente que tem ali o diploma, mas mesmo assim fez aquela faculdade mais ou menos, aquele curso mais ou menos, né, não tem o conhecimento em si para colocar na prática. Mas tem a pessoa que deu seus pulos, fez de repente um curso livre ou aprendeu de alguma outra forma, tem o conhecimento, mas pode ser que vai bater suas inseguranças, né, de alguma forma entre ser um profissional, se considerar um profissional, né, por exemplo, eu fiz a faculdade, beleza, de publicidade, e aí tem uns recortes ali dentro da comunicação de forma geral que eu já atuei. Só que pensando profissionalmente o que envolve dinheiro e o que envolve dinheiro pagar os boletos, eu acho que tem um recorte muito grande do que eu já atuei, que é na área de design, que eu nunca me considerei um designer, mas eu já ganhei dinheiro para pagar várias contas atuando nessa área. E aí? Tem um designer, Tem uma frase motivacional para todo mundo que estiver duvidando se você pode se considerar capaz ou não. Fizeram uma pesquisa com um grupo de homens e 80% deles afirmaram que seriam capazes de pousar um avião que estivesse prestes a cair, mesmo sem nunca ter pilotado. Então, a confiança, a segurança, às vezes é o que está te faltando, entendeu? Sabe, que era o que sobrava pro Carlos Kaiser. Eu consigo. Não, porque o fato de conseguir, beleza, mas é um negócio muito mais interno, porque quando eu vou conversar com alguém, se de repente tem uma vaga, ou surge, estão precisando de alguém, deixa aqui que eu me garanto. Mas aí quando eu vou pensar, sei lá, vou escrever meu currículo, vou atualizar um LinkedIn, aí eu colocar minhas funções. Será que eu coloco? Essa não, essa função que é o seu diferencial, seu, você não põe. Seria aquela lá que vai te chamar para aquilo que você quer. Então eu preciso ser mais como o Carlos Kaiser. Com certeza, todos nós, meu Deus, maravilhoso. Recomendo fortemente. Ter mais contratos, ganhar dinheiro e não fazer o trabalho. É isso, entendi. Fechou, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Vamos quebrar o sistema. Acabou. Pega aí. Quem quer pão? O que é pão? O que é pão? Tá quentinho, tá quentinho. Bem gostosinho. Vamos, irmão. Socorro, Deus.